A pergunta é simples e direta: vale a pena ou não ter um caixa de oportunidade na sua carteira de investimentos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, sou consultor CFP, analista CFA Charter Holder. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fica até o final, porque esse talvez seja um dos vídeos mais importantes deste canal. Vamos lá. Nesse vídeo eu quero te explicar, quero trazer dois argumentos, um argumento técnico e um argumento comportamental, e esse segundo ele é ainda mais importante do porquê você e eu deveríamos sim ter um caixa e uma reserva de oportunidade no nosso portfólio. Aqueles que são defensores de você não ter uma reserva de oportunidade no seu portfólio, eles têm alguns argumentos que são até muito válidos. Um deles vai dizer que a gente nunca sabe nem o ponto máximo nem o ponto mínimo do mercado. E quando você tem uma reserva de oportunidade, a gente está partindo da premissa, na visão deles, de que a gente teria a capacidade de saber quando comprar. E no curtíssimo prazo, ninguém sabe qual que é a melhor hora de comprar. Isso tem certa razão. Tem uma segunda explicação que vai dizer que se você perder os melhores dias do mercado, ou seja, se você estiver fora do mercado nos seus melhores dias de alta, o retorno da sua carteira vai ser um retorno muito pífio. Agora, o que pouca gente vai te falar é que os dias de maiores altas no mercado geralmente ocorrem em bear markets ou em mercados de baixa. Então, logo após um período onde a bolsa caiu muito, ela costuma ter um dia de alta muito elevada. É por isso que, mesmo quando você tem uma convicção muito grande de que a bolsa vai cair, mesmo quando você tem uma tese muito bem fundamentada, é muito delicado, é muito complicado ficar vendido contra a bolsa ou apostar na sua queda, porque nesses dias de alta são os dias onde aqueles que estão alavancados são liquidados, são os dias onde até aqueles que estavam certos perdem dinheiro. Mas saiba disso, os dias de maiores altas do mercado acontecem em períodos de baixa. Olha esse gráfico que pega o bear market que a gente teve no S&P 500 desde 2007 a 2009. Perceba que, apesar da tendência clara de baixa, apesar dos sinais que a gente já via naquele período, houve dias ou intervalos de tempo muito pequenos onde a bolsa subiu muito. Então, muitas vezes, em 10 dias a bolsa subia 6%. Ou teve um momento aqui que em 7 dias, por exemplo, aqui no começo de 2008, em 7 dias a bolsa subiu 18%. Então, é no período de bear market, de mercado de baixa, que a gente tem os maiores dias de alta. Só que tem um gráfico aqui que talvez te surpreenda e ele é muito mais revelador. O que a gente tem nesse gráfico? O retorno do S&P 500 desde 1997. Perceba que a linha do meio é o gráfico do S&P 500, então se você tivesse 100% comprado no S&P 500 desde 1997, esse seria o seu retorno, a sua evolução patrimonial. E aí um gráfico que vão te mostrar é essa linha cinza. O que essa linha cinza ela mostra? Ela mostra a evolução patrimonial de uma carteira, excluindo os 10 melhores dias do mercado. Então, se você excluir os 10 melhores dias do mercado, o retorno da sua carteira vai ser um retorno muito inferior ao índice. E aí, muita gente vai utilizar isso de argumento para justificar que você esteja sempre comprado no mercado acionário, esteja sempre com a sua carteira comprada, sem esse caixa de oportunidade. O ponto é, o grande pulo do gato é que os 10 melhores dias do mercado geralmente vão ocorrer próximo dos 10 piores dias do mercado. E aí que eu quero te mostrar essa primeira linha, que é essa linha em azul claro, que mostra o retorno de uma carteira, a evolução patrimonial, se a gente excluísse os 10 piores dias do mercado. Perceba que é um retorno extremamente superior ao índice, extremamente superior à carteira que exclui os 10 melhores dias. Na prática, pessoal, eu tenho a pretensão de ensiná-los a fugir dos 10 piores dias do mercado e aproveitar os 10 melhores dias do mercado? É claro que não, porque se você se esquiva de um, muito provavelmente você deixa de aproveitar o outro. O ponto é que esse argumento técnico de que você deveria estar sempre comprado para você não perder esses dias de alta é um argumento falho, porque ele não considera que se você fugiu dos melhores dias de alta, é muito provável que você também evitou os piores dias de queda.
e no final você vai ter um retorno melhor. Tem esse outro estudo que quem mostrou foi o Bank of America, que ele pega o retorno da Bolsa Americana desde 1930, então é um estudo até mais extenso, e ele compara o retorno que você teria se você excluísse os 10 piores dias de cada década, o retorno que você teria, um retorno bem baixo, se você excluísse os 10 melhores dias de cada década, e por último, a coluna que é a mais razoável. E se você excluísse os 10 piores, mas também os 10 melhores, você teria um retorno muito superior ao índice, um retorno super interessante. Então, tecnicamente, saibam que você não precisa comprar na mínima ou vender na máxima. Se você conseguir se esquivar dos piores dias do mercado, ainda que você não aproveite os melhores dias, você vai ter um retorno superior ao mercado. E a grande lição aqui é que se você identifica que a bolsa está num valuation muito caro, que ela tem sinais de correção latentes muito claros para você, você não precisa vender tudo, mas você pode reduzir a sua exposição. Da mesma forma, se você enxerga uma bolsa extremamente atrativa, você pode aumentar a sua exposição. A gente não precisa ser binário, você não precisa estar sempre comprado ou sempre vendido, mas você pode ajustar o seu percentual de exposição à bolsa no momento e reduzir o seu percentual de exposição em outro momento. Só que essa é a justificativa técnica e racional do porquê você deveria ter um caixa de oportunidade. Mas eu quero te trazer uma explicação emocional, uma explicação que envolve os nossos comportamentos, e a minha inspiração foi no livro Psicologia Financeira, no capítulo 11, e ele começa esse capítulo, quem escreveu esse livro foi o brilhante Morgan House, e ele diz assim: você não é uma planilha. E o que ele vai tentar argumentar e justificar é que ser razoável é melhor do que ser racional. Em outras palavras, mesmo que matematicamente seja melhor você seguir por um caminho, não necessariamente aquilo vai fazer com que você durma tranquilo à noite. Se você não dorme tranquilo à noite, se você não consegue explicar a sua estratégia para o seu cônjuge, se você não consegue ter tranquilidade com uma estratégia, por mais que matematicamente ela faça sentido, muito dificilmente você vai ter a disciplina para seguir essa estratégia por muito tempo. Então, na vida real, nem sempre o que é racional, o que é justificado matematicamente, deveria ser aplicado. Isso tanto é verdade que Harry Markowitz, ele foi o criador da teoria moderna de portfólio, ganhou o prêmio Nobel, e ele que criou o conceito de fronteira eficiente. E basicamente é uma forma de você montar uma carteira de ações onde você consegue maximizar o seu retorno tendo o mesmo risco, ou minimizar o seu risco tendo o mesmo retorno. Por mais que ele tenha sido o criador dessa teoria, quando perguntaram para ele como ele investiu o dinheiro dele, sabe qual foi a resposta? Ele disse que ele pegava metade da carteira dele e colocava em ações, metade da carteira dele ele colocava em renda fixa. Por quê? Para ele reduzir o arrependimento futuro. Então, ele sabia que provavelmente o mercado ia subir em momentos que ele não esperava e também ia cair em momentos que ele não esperava. Se ele tivesse uma carteira igualmente dividida futuramente, ele não se arrependeria. Porque se a bolsa subisse muito, ele ia poder falar: nossa, eu tenho metade da minha carteira em bolsa. E se a bolsa caísse muito, ele ia poder falar: nossa, eu tenho metade da minha carteira em renda fixa e isso me protegeu. O John Bogle, que também é um outro autor brilhante, ele foi um dos grandes defensores dos ETFs, ou investimentos passivos, fundos que são baratos, fundos que não têm taxa de administração elevada e não tem taxa de performance. E ele passou a vida dele defendendo os ETFs, ele tem um livro muito bom, eu até recomendo a leitura para vocês. Só que, por mais curioso que isso seja, o filho dele se tornou gestor de fundo. Então, tudo aquilo que o pai criticava, o filho dele foi lá e fez. Se tornou gestor de fundos, mesmo sabendo que dificilmente ele superaria o mercado. E ainda assim cobraria uma taxa maior dos seus clientes. Próximo do fim da sua vida, o John Bogle revelou que parte do patrimônio dele ele investia no fundo do seu filho. Por mais que ele tenha passado a vida toda falando mal dos fundos ativos, quando o filho dele foi gestor de um desses fundos, ele colocou parte do recurso dele. Isso porque o relacionamento com o filho dele provavelmente era muito mais importante do que aquilo que ele esperava ou torcia para que ocorresse no mercado. Então, esse argumento, pessoal, que eu quero trazer para vocês é que nós não somos robôs, nós não funcionamos como uma planilha, nós precisamos fazer aquilo que é razoável e não aquilo que é racional.
E a gente sabe que coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo. Eventos inesperados sempre acontecem e a gente precisa se preparar para aquilo que a gente não espera. É algo que o Taleb fala muito, é a tal da redundância. É você ter sempre um plano B ou um plano C, é você ter diferentes fontes de renda, é você ter um caixa de oportunidade, que é o tema desse vídeo. E quando você tem essa reserva de oportunidade, você deixa de ser torcedor e você se torna alguém ativo no mercado. Se você pega uma carteira e investe ela 100% de forma comprada, sem ter nada de caixa, você cruza os seus braços e você fica só torcendo. Quando você tem um percentual de caixa de oportunidade, você pode fazer o rebalanceamento, você pode comprar numa queda. Você provavelmente já viu alguém, seja na internet ou algum conhecido seu, falando: nossa, essa ação tá uma barganha, olha o tanto que ela caiu. Só que muitas vezes a pessoa está falando isso já faz meses, já faz anos, só que ela não tem caixa nenhum, porque ela gastou o caixa dela no começo. Então, de nada adianta você identificar uma barganha, identificar um excelente investimento, se você não tiver caixa para aproveitar. Então, além da questão técnica de a gente saber se defender dos piores dias do mercado, o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando você tem um caixa, quando você tem uma reserva de oportunidade, mesmo nos piores dias do mercado, mesmo em meio ao furacão, durante uma crise, você vai ter muito mais tranquilidade de seguir uma estratégia. E se tem uma coisa que não funciona no mercado, é você pular de galho em galho. Existem diferentes estratégias e muitas delas funcionam apesar das suas diferenças. Agora, se você não tiver um plano que te faça ser consistente numa estratégia, você não vai conseguir ser próspero e ter o sucesso financeiro. Então, o grande motivo, a grande justificativa para você ter um caixa de oportunidade é a sua sanidade mental. Mais do que um argumento técnico, mais do que estudos, planilhas e gráficos, você entender que você é um ser humano movido por emoções. Num dia você acorda bem, no outro você acorda mal. Você precisa dar satisfação para o seu marido, ou para sua esposa, para os seus filhos. Você quer ser um cara bem visto entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho. E se você tiver um caixa de oportunidade, você vai ter muito mais insumo, arsenal para você seguir uma estratégia de longo prazo. De nada vale um plano bem feito, um plano bem montado que você não consiga executá-lo na prática. Até a próxima!